Hora fiel, mais uma vitória do Coringão. E eu separei um trecho da ESPN com análise da vitória do Coringão aí, pela 7ª rodada do Paulistão. Corinthians completamente modificado, com reservas, garotos estreando na equipe principal. E nesse vídeo tem entrevista do Alex Santana, autor do gol do Timão, segundo dele com a camisa do Corinthians. E também Hugo Souza falando aí sobre a partida e a sua defesa no pênalti, que foi decisiva ali. Se o Coringão sair atrás, seria muito difícil a gente conseguir essa vitória. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. O primeiro assunto vai ser o Paulistão, com a vitória do Corinthians sobre o Novo Horizontino. Não foi uma chuva de gols também. Deixa eu dar boa noite pro Elton Serra, meu companheiro! Tá aqui comigo no Sport Center. Tudo bem, parceiro? Bela crônica, gostei do tema. Pô, não saber que em Belém os caras marcam depois da chuva, marca num outro horário, né? Enfim, legal, gostei da crônica, muito boa. E o Corinthians não fez uma chuva de gols, muito pelo contrário, fez 1-0 e escapou de tomar uma chuva de gols, né, amigo? Boa noite. É isso, Edu, boa noite pra você, boa noite, fã de esporte. Se a gente for ligar a TV pra assistir um jogo de futebol, a gente estende isso pro mundo inteiro, viu? A gente fez jogo na Inglaterra, na Itália, na Espanha, e tá chovendo em tudo que é lugar, impressionante. Mas foi só uma garoinha, né, Edu, do Corinthians. E vamos lá, né? Jogou no sábado e na segunda conseguiu 2 vitórias. Vai também se sacrificando aí nesse calendário insano do futebol brasileiro. Tá aí, o Alex Santana fez o único gol do jogo e ele fala ao vivo agora, direto de Novo Horizonte. Você acompanha aqui no Sport Center. Vamos lá. A gente sabe que clássico é um jogo especial, que a torcida dá muita atenção, né? Inclusive hoje no fim do jogo cantaram ali, quinta-feira é guerra, e o Corinthians acabou perdendo no primeiro clássico da temporada para o São Paulo. Isso joga um pouquinho mais de pressão para esse jogo ou não? Quando com essa camiseta do Corinthians a gente sempre entra para ganhar, né? E isso quinta-feira não vai ser diferente. Vamos em busca da vitória lá na casa deles para sair vitorioso. Alex, hoje sem o Martinez e sem o Ranieri, né? Eu queria saber o que mudou para você ali no meio de campo, se você tem que adotar ali uma estratégia um pouco mais defensiva, mais caçadora ali, onde você prefere jogar das posições ali, primeiro, segundo, terceiro? Onde que o Ramon optar por me utilizar, estou aí para ajudar o Corinthians, né? Tanto como primeiro, como segundo, como terceiro. Estamos aptos a ajudar o Corinthians da melhor maneira possível. Alex, teve 2 jogadores novos hoje, né, que fizeram suas estreias. E você já é um jogador mais experiente. Como que você orientou eles ali, até dentro do campo, né? Teve alguns momentos que o Ramon parece que chamou eles para conversar. Como que é essa conversa com eles? A gente já foi novo, a gente já teve o primeiro jogo, né, na carreira da gente. A gente procura ajudar na melhor maneira possível eles a ter tranquilidade, para sair com o melhor resultado deles possível dentro do campo. Ô Alex, esse calendário aí, como você destacou, já é meio não, né? Totalmente maluco. Como que vem sendo ali o dia a dia com o Ramon Dias no CT, com o Emiliano também, essa preparação? Ainda dá pra falar que é uma pré-temporada ou essa parte já foi? O que você pode passar pra gente em relação à parte física do elenco aí? Pré-temporada, né? A gente tem um preparador físico muito bom, que é o Diego, que tá sempre ali nos motivando. E como tem um jogo atrás do outro, é bom dar um descansado, porque senão acaba lesionando. Estamos felizes por esse rodízio, felizes pela vitória, felizes por o Corinthians estar buscando os pontos necessários nesse começo aí. E a gente viu na sua primeira coletiva ali, sua família muito emocionada. Como que você acha que sua família reage ali com você fazendo gol pelo Corinthians? Meu celular tá bombando aqui já, acho que meu pai deve estar me ligando aqui, que o pai é corintiano fanático, deve estar lá em casa agora chorando. Mas feliz pelo gol, feliz pela vitória aí, vamos em busca de quinta-feira aí. E essa fase artilheira? Fazendo gol, né? Mais um gol aí, mas feliz em ajudar o Corinthians da melhor maneira possível. Boa. Tá aí o autor do único gol do jogo. É time C, né? Você tá vendo aí. Sofreu, mas deu conta. Reservas, em alguns casos reservas dos reservas. Todo mundo pensando no jogo de quinta-feira, o derby, Corinthians e Palmeiras. Então aí, 50% de posse para cada lado. O Novo Horizontino, olha só, muito mais finalizações, 23-4, sendo no alvo 7-2. O Corinthians tem uma porcentagem de chutes certos maior, conseguiu o gol no segundo tempo. Grandes chances, foi uma goleada, 7-1. E ações na área rival, também vantagem do time do interior, 28-7. Mas quem ganhou e quem leva os 3 pontos é o Corinthians, que consegue mais uma vitória. E chega
com esse incentivo para o clássico, para o derby contra o Palmeiras. Vamos lá para Novo Horizonte. Repórter Vladimir Bianchini, que estava ali entrevistando o Alex Santana, foi rápido, foi ligeiro, já botou a escuta, já está pronto para falar com a gente, que chama atenção a torcida do Corinthians no final, dizendo é guerra, todo mundo pensando na quinta-feira, né? Um Corinthians, Vlad, que teve alguns titulares apenas, né? O Yuri Alberto, por exemplo, o goleiro Hugo, que foi fundamental, né, amigo? Boa noite. Boa noite, Edu. Um grande abraço para você, para o Elton, também para os fãs de esportes. Exatamente, o Corinthians, até mesmo pensando no jogo de quinta-feira, só utilizou 2 titulares na partida de hoje, começando, né, desde o início da partida, o Hugo Souza, goleiro, e também o Yuri Alberto. Além disso, promoveu a estreia de 2 jogadores da base, o Jacaré e também o Luiz Eduardo. São 2 jogadores vindos da base do Corinthians que conseguiram estrear com a camisa do Timão. A gente viu a torcida, fez uma festa muito grande, principalmente quando o Hugo Souza defendeu o pênalti, foi praticamente um gol ali, e depois quando o jogo terminou, os torcedores gritando que é guerra, a gente perguntou inclusive para o próprio Hugo Souza, para o Alex Santana, para o Emiliano e também para o Ramon a respeito da importância desse derby, porque o Corinthians teve um clássico apenas no ano, perdeu para o São Paulo no Morumbi e agora vai ter um outro clássico fora de casa, e toda a preparação que foi feita nos últimos dias foi muito em função desse derby. Eles colocaram vários jogadores, inclusive deixaram em São Paulo para descansar, eles não vieram aqui para Novo Horizonte, então o Corinthians deve ir praticamente com força máxima para essa partida. A gente teve a partida paralisado durante 5 minutos mais ou menos no final do segundo tempo por conta de sinalizadores, e a gente viu também o Corinthians conseguindo uma vitória, apesar do primeiro tempo ter sofrido 16 finalizações e não ter feito nenhuma. E a primeira finalização certa do Corinthians foi aos 20 minutos do segundo tempo, justamente no gol do Alex Santana. Depois disso o Corinthians conseguiu até equilibrar um pouco mais o jogo, o Romero acertou uma bola no travessão, ele bateu uma falta muito boa, quase fez um gol, mas o Novo Horizontino conseguiu ter um volume maior de jogo durante a partida. O Emiliano e também o Ramon, os jogadores, comemoraram muito o resultado, porque o Corinthians agora tem 18 pontos ganhos, é o líder do Grupo A e pode até mesmo assumir a liderança dependendo do Mirassol. Mirassol, se vencer, volta à liderança. Mas aí tem uma questão, se o Mirassol empatar ou perder, o Corinthians está na primeira posição. Já uma campanha melhor que o ano passado. O Corinthians fez 12 jogos no ano passado, não conseguiu chegar a 18 pontos ganhos. Então esse ano o torcedor corintiano tem uma esperança maior em relação às peças, principalmente dentro de campo e do elenco corintiano. Uma outra novidade também foi a volta do Giovani, o atacante que estava desde outubro sem atuar porque não renovou o contrato com o Corinthians. O vínculo dele vai até o meio do ano agora. Mesmo assim, o Ramon disse que não tinha escalado ele para nenhuma partida, dizendo que ele não tinha renovado o contrato e tudo mais, numa necessidade, talvez até para tentar sensibilizar o jogador a aceitar a questão da renovação, trouxe ele entrou no segundo tempo, fez inclusive assistência para o Alex Santana, teve um bom desempenho, agradou a comissão técnica. Esse problema com o Rodrigo Garro, o pagamento do Rodrigo Garro e do Félix Torres, como que o Corinthians está visualizando isso? Pode dar problema para o Transferban, para o Corinthians fazer novas contratações? O Corinthians, ele tem esse lance do Santos Laguna do México, foi na compra do Félix Torres, e do Tadjeres na compra do Rodrigo Garro. No caso do Félix Torres foi uma questão de atrasos de pagamento. Já do Rodrigo Garro, o grande problema do Corinthians foi na questão dos impostos. Tanto o presidente do Tadjeres quanto o Corinthians, cada um alega uma coisa. A FIFA deu ganho de causa ao Tadjeres, agora o Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte. Por enquanto estiver acontecendo o julgamento na Corte Arbitral do Esporte, o Corinthians não vai sofrer um transferban. Pelo menos foi isso que nós apuramos em relação a essa parte com a diretoria jurídica do Corinthians. Porém, se o Corinthians for condenado e não fizer o pagamento, aí sofre um transferban. Essa questão pode demorar ainda algum tempo. O Corinthians colocou o departamento jurídico justamente para tentar que isso não ocorra, mas assim, tem essa questão desses problemas. São vários jogadores, na verdade, que isso aconteceu nos últimos anos. O Timão tem algumas dívidas, principalmente
de compra de jogadores que podem causar grandes problemas nos próximos anos de transfer ban e tudo mais. O presidente do Tajeres, inclusive, Edu, falou a respeito disso ao ESPN.com.br e fez duras críticas à diretoria do Timão. Então a gente vê essa questão, quem quiser ler inclusive a matéria na íntegra, tem no ESPN.com.br. O Corinthians sofre com isso já há algum tempo, precisa equacionar as dívidas, vem tentou fazer a questão até no Brasil do regime centralizado de execuções, mas vários empresários também processam o Corinthians, como o André Cury, também teve a questão do Juliano Bertolucci. O Timão busca novas receitas, também busca tentar não se complicar na justiça. A gente viu que os salários atrasaram, inclusive, nesse mês de janeiro, justamente por uma questão de justiça, porque uma cota de televisão foi bloqueada por empresários. Então, a gente vê que o Timão trabalha nos bastidores para justamente ter um respiro, uma folga nessa parte financeira, Edu. Tá bom, Vladimir Bianchini, obrigado, meu amigo. Bom resto de trabalho para você aí em Novo Horizonte. Abração. Abraço, Edu. Até a próxima. Muito bem, seu Elton, vamos falar do jogo. A gente viu aí, é o Corinthians com reservas, encontrando uma vitória num jogo que o Novo Horizontino foi dominante. Mas é claro que a gente já projeta, um pouco como a torcida faz, né? A gente já projeta o jogo de quinta-feira, o clássico, e os dois times chegam em bons momentos, né? O Corinthians, em 7 jogos, tem 6 vitórias, né? Briga pelas primeiras colocações de todos os times, o que pode ajudar ali no mata-mata. O que você espera desse clássico, Corinthians e Palmeiras? Eu espero um equilíbrio, porque o Corinthians terminou a temporada passada numa vibe, né? Vou usar essa palavra que muitos jovens usam. Uma vibe muito boa, por conta até das contratações do segundo turno do Campeonato Brasileiro e a manutenção do elenco para essa temporada, não é, Edu? O Corinthians mesclou, o Emiliano Dias falou ali também, né, o auxiliar do Ramon, sobre essas alterações de sábado para segunda, 2 equipes diferentes. Na equipe de sábado, inclusive, já algumas modificações que eu acredito que não foi a equipe que vai jogar contra o Palmeiras na quinta-feira. Inclusive, acho que o jogo do fim de semana do Palmeiras, o Palmeiras colocou o time que vai enfrentar o Corinthians, então o Corinthians teve um dia a mais para descansar, pelo menos grande parte do time titular. O Yuri Alberto, por exemplo, hoje foi titular, né? E no sábado não foi. O Memphis começou como titular, hoje não foi aproveitado. Então, foram mesclas importantes feitas por conta de um calendário muito curto no início de temporada. Eu acho que foi um grande resultado. Um time muito modificado, uma equipe que praticamente não jogou junta, jogadores que estrearam no time profissional, um time, né, do Novo Horizontino, base da equipe da Série B do ano passado, que quase conseguiu acesso. Na última rodada, inclusive, estava no grupo dos 4 primeiros colocados. O cenário era desfavorável para o Corinthians e o Corinthians conseguiu uma grande vitória. No primeiro tempo, com o Pablo Diego perdendo um pênalti, ou o Hugo Souza defendendo um pênalti, e no segundo tempo o Alex Santana aproveitando para fazer o único gol do jogo. Acho, Edu, que o Corinthians conseguiu gerir muito bem essas 48 horas, né, um pouco mais de 48 horas de calendário insano, fazendo 2 partidas pela mesma competição em locais diferentes. E essa melhor campanha, mesmo que com um jogo a mais, também dá confiança a essa equipe para o jogo contra o Palmeiras, que é fora de casa, que é uma atmosfera totalmente diferente, né, desses 2 últimos jogos, mas com um time muito confiante pelo que tem feito desde o ano passado, né? Teve um tropeço, é verdade, num outro derby, e eu acho que isso não impactou tanto a equipe, porque na sequência o Corinthians retomou rapidamente, né, voltou aos trilhos, mas, de novo, é um desafio interessante para esse time que quer voltar a ser campeão estadual e que, obviamente, para ser campeão estadual também tem que vencer grandes jogos. Vai ter oportunidade na quinta-feira. Dito isto, rapidamente, quem chega com mais moral? Eu acho que o Corinthians, Edu. O Palmeiras chega bem também, mas eu acho que o Corinthians, 2 vitórias em 3 dias, realmente chega com muita moral. O Palmeiras, pela primeira vez usando os titulares, goleou o Guarani, né? Uma boa apresentação. Promessa de um bom jogo, então, na quinta-feira no Allianz Parque. Bom, vamos ouvir o craque do jogo, talvez? Hugo Souza, que pegou o pênalti do Pablo Diego. Vamos ouvir o goleiro corintiano. Bom,
a gente esperava, né? A gente sabe da qualidade da equipe do Novo Horizontino. É uma equipe que já vem há alguns anos aí batendo na porta para subir para a Série A. É uma equipe que vem se qualificando, é um clube que vem se estruturando. Então acho que a gente sabia da dificuldade do jogo, porém a gente precisava também descansar alguns jogadores que, bom, todo mundo é importante, mas a gente precisava descansar alguns jogadores que a gente sabe que a gente tem uma guerra quinta-feira. E, bom, parabéns à comissão técnica que teve coragem de colocar os meninos para jogar. E a gente soube jogar o jogo, infelizmente não conseguimos impor ali o nosso jogo, mas era o que o jogo pedia. O time deles é um time muito físico, muito forte. E a gente, bom, soube suportar por essa pressão deles ali. Graças a Deus saímos daqui com a vitória. Bom, é isso aí, Fel. Timão com mais uma vitória aí. Porém, Emiliano Dias reconhece partida instável do Corinthians, mas elogia elenco aí, falando que o Timão tá aprendendo a sofrer. Equipe mista aí, com alguns jovens que subiram da base, não fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Porém, o que importa nesse início aí são os 3 pontos. A gente conseguiu agora vencer por 1-0, que é um ótimo resultado fora de casa, hein, Novo Horizontino. É um timaço, hein? Os caras quase subiram por 2 vezes aí por 1 ponto para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o desempenho muito abaixo aí, Ramon Dias e seu filho Emiliano deixaram o interior paulista elogiando bastante a equipe. Eles falaram que o Timão teve 48 horas de um jogo pro outro, praticamente sem descanso. Então, enfrentou um time muito difícil. O Novo Horizontino, que é uma equipe muito bem preparada, muito bem entrosada aí pelo Eduardo Batista. E eles sabem o que faz com a bola. A gente viu os caras com 3 zagueiros ali, com os alas avançando muito. Então, foi muita pressão. E o Ramon Dias também disse que antes do jogo, ele já sabia que seria dessa maneira. Ele também falou que a equipe está crescendo, teve bastante chances. Ele está muito feliz porque o grupo realmente precisa passar por essas situações, né? Sempre ganhar todo jogo fácil. Que isso não é Corinthians, a gente sabe como que é aqui. Todo jogo parece que é uma final, tanto pro time de lá quanto pra nós. Então, o que importa é a vitória aí. Jogando mal ou jogando bem, é os mesmos 3 pontos. E esse confronto aí fora de casa contra o Novo Horizontino foi válido pela 11ª rodada, porque ele foi adiantado devido ao Timão participar da pré-Libertadores. Então, por isso que esses jogos ficaram muito próximos um do outro aí. Claro que vai ter mais jogos próximos do outro, que a gente vai jogar quinta-feira contra o Palmeiras e domingo também já tem o São Bernardo em casa. Então, o Timão aí teve esse pouco tempo de preparação. Por isso o Ramon tá rodando bastante elenco para poder suportar o derby na quinta-feira, que vai ser um jogo de muita intensidade, muito difícil. Porém, a gente tem que chegar lá 100% para tentar ganhar dos caras, ou quem sabe buscar um empate também, que não é um mau resultado, né? O Timão que teve a estreia de 2 garotos da base, aí, o Jacaré lateral e o Luiz Eduardo, que um meio ali que tentou armar uma equipe, não conseguiu muito espaço para jogar. Ele mais correu, tentou recompor, mas na criação não foi muito bem. Claro, a estreia do garoto, fora de casa, equipe reserva, nervosismo, então tá tudo bem, não é para criticar o garoto assim. E sem entrosamento, o Timão foi pressionado do início ao fim, sofreu umas 20 finalizações, e mesmo diante dessa dificuldade aí, conseguiu abrir o placar e finalizar com 1-0 com o gol do Alex Santana de cabeça. E a vitória agora levou o Timão a 18 pontos no Campeonato Paulista, com 6 vitórias e 1 derrota. O Timão já tem a classificação para o mata-mata praticamente encaminhada, e em breve poderá deixar a competição de lado para focar apenas na pré-Libertadores, com estreia agendada no dia 19 de fevereiro aí contra a Universidade Central da Venezuela. Então é isso aí, deixa seu like, comenta aí o que você achou da vitória do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!